Vamos então dar continuidade ao Poder Expresso de hoje, trazendo neste primeiro assunto esse documento extenso de mais de 500 páginas que foi então divulgado pela Procuradoria-Geral da República a respeito da trama golpista lá que está sendo julgada no Supremo Tribunal Federal. Então, a PGR pediu a condenação de Bolsonaro e também de outros 7 réus desse núcleo crucial que eles chamam, que seria o núcleo responsável ali por articular todo esse processo. Quem acompanha esse julgamento desde o princípio é a minha colega, a repórter Paola Cuenca, que está no Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira e vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse documento. Paola, muito obrigada pela participação. Então, quais são os destaques, os principais argumentos da PGR para justificar a defesa, então, da condenação de Bolsonaro e também desses outros 7 réus do núcleo 1? Muito boa tarde a você. Boa tarde para você também, Suene. Boa tarde para a Gabi, que também está aqui junto com a gente. E para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Poder Expresso, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, ela é o órgão de acusação. Então, ela justamente pede a condenação de todos os réus desse núcleo 1. Nos argumentos dessas alegações finais, a Procuradoria-Geral da República faz uma grande lembrança de tudo que a gente viu no andamento do processo até agora, ou seja, as provas que já haviam sido trazidas pela investigação que foi conduzida pela Polícia Federal e também os depoimentos que foram registrados, tanto das testemunhas de acusação quanto algumas falas das testemunhas de defesa e também falas dos próprios réus, no momento em que a gente viu os interrogatórios, quando, por exemplo, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro falou ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e também respondeu aos questionamentos da PGR, dos advogados dele e dos advogados também das outras partes. Nesse sentido, a Procuradoria-Geral da República sustenta que Jair Bolsonaro foi o grande líder e articulador dessa tentativa de golpe de Estado. De 2021 até o início de 2023, ele coordenou, junto com autoridades importantes do Poder Executivo e pessoas estratégicas de dentro das Forças Armadas, ações que pudessem desestabilizar as instituições democráticas para já tentar impedir qualquer possibilidade de alternância de poder nas eleições de 2022. E com isso, teve os ataques no que relata a Procuradoria-Geral da República, que sustenta a PGR, houve então o desenrolar dos ataques às urnas eletrônicas, ao processo eleitoral, a também outras instâncias dos poderes da República, tudo para criar um grande ambiente de tensão para que então, havendo a possibilidade de uma troca de poder nas eleições de 2022, isso pudesse ser impedido justamente por todo esse processo que foi desenvolvido ao longo dos anos. O que a Procuradoria-Geral da República coloca é que o 8 de janeiro, nesse sentido, não era o objetivo dessa organização criminosa que foi liderada por Jair Bolsonaro, mas que acabou sendo um resultado final de todo esse desenrolar de diversas incitações, de desestabilizações do processo democrático. E eles até, inclusive, chegam a citar a resposta que foi dada por Jair Bolsonaro no interrogatório dele a respeito de como ele se comportava em relação aos acampamentos, em relação àquele clima de tensão que se criava com os acampamentos em frente ao quartel-general do Exército aqui em Brasília, após a derrota de Bolsonaro nas urnas, e colocam que Bolsonaro teve uma postura passiva diante daquilo que estava acontecendo, que era de fato uma situação de tensão. Com isso, a PGR pede a condenação de Bolsonaro e dos outros 7 réus, entre eles ministros de Estado, como o ministro da Justiça, Anderson Torres, mas a PGR não fez recomendação, inclusive, não sugeriu penas a serem aplicadas pelo tribunal, mas reiterou que os 8 réus, no total, devem sim ser condenados pelos 5 crimes: golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado. E tem um ponto, Paola, específico em relação a Mauro Cid, que na verdade há uma orientação, uma recomendação específica no caso dele, enquanto réu colaborador, né, de prever então uma diminuição aí da pena, mas não nos termos que tinham sido acordados ali no início desse processo de colaboração premiada, não é isso? Pois é, na verdade, da colaboração premiada ainda não tinha nem sido estabelecido o quanto poderia ser uma redução exata de pena, até porque esse processo de colaboração foi fechado ainda primeiro com a Polícia Federal, mas já havia ali uma possibilidade de fato dele ter benefícios em relação aos outros réus a respeito das penas a serem aplicadas.
mas de fato é uma análise que ainda vai ficar ao Supremo Tribunal Federal, aos ministros, na verdade, inclusive da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, durante o julgamento para fazer essa definição a respeito de o que seria a pena a ser aplicada a Mauro Cid, já que ele colaborou com a justiça, e quais seriam as penas aplicadas aos outros réus. Gabi Tunes, algum questionamento também para Paola Cuenca? Eu acho que seria mais um comentário, Paola, que eu estava lendo aqui a decisão. Eu achei interessante que a PGR deixou claro esse quesito de não colocar para Mauro Cid o perdão judicial, né, e a pena de 2/3. Ela disse aqui, vamos até ler o trecho que tem aqui, fala que diante do comportamento contraditório marcado por omissões e resistência ao cumprimento integral das obrigações pactuadas, entende-se que a redução da pena deva ser fixada em patamar mínimo. O Ministério Público sugere, na esteira dessa construção, redução de 1/3 da pena imposta pela prática criminosa como benefício premial decorrente de sua colaboração. E em alguns momentos aqui na decisão, ele fala, né, que Mauro Cid foi contraditório, que isso não exclui a delação premiada, mas que houve essa ambiguidade no discurso dele, o que demonstra também um caráter ambíguo de Mauro Cid. A PGR cita também essa questão que eu achei interessante da apuração sobre o perfil falso do Instagram, que ele teria criado um perfil falso para conversar com a defesa de Jair Bolsonaro. Quem deu essa notícia foi inclusive a revista Veja durante uma publicação. A PGR está investigando, mas ela cita essa informação dentro do processo agora de ontem e o que comprova, né, segundo a PGR, que ele está usando um discurso muito bagunçado, um discurso que é superficial, que não é muito elucidativo. E será que a partir de agora isso pode mudar, Paula? Como que a gente analisa esse cenário? Olha, a gente ainda aguarda, na verdade, as decisões dos ministros a respeito de como fica, de fato, a questão da delação de Mauro Cid diante desses fatos que foram apresentados, né? A gente não teve ainda nenhuma decisão nem de Moraes, nem disso ser pautado para a primeira turma do Supremo Tribunal Federal a respeito do depoimento de Mauro Cid diante dessa questão da possibilidade dele ter utilizado as redes sociais. Vamos lembrar que a própria Meta entregou documentos ao Supremo Tribunal Federal dizendo que aquela conta, Gabriela R702, estava ali feita o cadastro com um e-mail que é de Mauro Cid, também com data de nascimento igual a de Mauro Cid no registro dessa conta, enfim. Mas, de toda forma, ainda há essa investigação, como você mencionou, né, Gabi, sendo, de fato, desenrolada para se ter a verificação, de fato, se é Mauro Cid que estava por ali, se seria alguma coisa que foi armada utilizando os dados dele, enfim, ainda há uma investigação e há uma espera sobre qual seria a decisão. Se de fato Mauro Cid teria descumprido termos desse acordo de colaboração premiada ao fazer uso das redes sociais, ao falar sobre o que estava sendo colocado dentro da investigação, que também não era permitido, e se com isso, por exemplo, ele poderia perder todos os benefícios que poderiam estar ali colocados, nem que fosse a redução mínima prevista para uma pena diante dos crimes aos quais ele também responde, porque é sempre bom lembrar. Mauro Cid, por mais que seja delator, ele também é um réu, então ele também responde aos mesmos 5 crimes que Jair Bolsonaro responde, que o ministro Anderson Torres responde e os outros réus estão respondendo nos diferentes núcleos a respeito dessa situação da trama golpista. Então a gente tem ainda algo a ser analisado, inclusive a possibilidade de julgamento que vai olhar a condenação ou a absolvição de todos esses réus. O próprio ministro Luiz Fux, que acompanhou muito de perto, inclusive presencialmente, as audiências, tanto dos interrogatórios quanto algumas oitivas de testemunhas que foram feitas por videoconferência, Luiz Fux fez, inclusive, questionamentos, já pontuou que acredita que Mauro Cid deu depoimentos demais para um acordo de colaboração premiada, foi ouvido cerca de 10 vezes, então ele também tem as suas dúvidas a respeito de como foi feito esse processo, de o quanto está ali mantido tudo que se esperava de um acordo de colaboração premiada. Acho que isso é uma situação que a gente vai ver uma análise, inclusive, daqui para frente, em algumas semanas, mas, de fato, ter essa menção aí da PGR também é algo que pesa. Vamos lembrar que a PGR faz agora uma alegação final. É o momento que a PGR, assim como as defesas vão ter, de fazer um grande resumo com tudo que aconteceu no andamento desse processo, para colocar ali para os ministros, olha, a minha defesa é, vocês têm que condenar por isso, por aquilo outro. Esses são os meus argumentos. Da mesma forma que as defesas, daqui a alguns dias, vão entregar as alegações finais dizendo, o meu cliente é inocente,
por isso, por aquilo outro, também por mais esse ponto. Então é um momento em que todas as partes tentam, vamos dizer assim, vender o seu peixe para os ministros do STF para tentar ali convencê-los daquilo que eles acreditam que foram de fato os fatos, o que de fato aconteceu, para que então o julgamento que vai definir a condenação ou a absolvição de fato aconteça. Então a gente tem esse parecer da Procuradoria-Geral da República, que tem sim o seu peso, claro, para esse julgamento, e nos próximos dias a gente vai ver quais são as alegações finais das defesas. A primeira defesa que tem que apresentar, essa alegação final, é justamente a de Mauro Cid, que agora, com a entrega da PGR, abre-se o prazo de 15 dias para que a defesa de Mauro Cid também se posicione nessas alegações finais, as últimas considerações sobre a defesa. Assim que Mauro Cid fizer a entrega dessas alegações finais, abre-se um prazo igual de 15 dias para as defesas dos outros 7 réus, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, ainda na primeira quinzena de agosto, a gente vai ter a entrega de todas as alegações finais de todas as partes desse processo, do núcleo 1 dessa trama golpista, chamado do núcleo crucial, que seria o cabeça de toda essa tentativa de golpe de Estado, segundo a Procuradoria-Geral da República, e é então que Moraes vai poder preparar o voto dele e liberar o caso para julgamento, para que os outros ministros da primeira turma também possam fazer ali o julgamento, para que Zanin marque a data desse julgamento, a gente possa ver qual vai ser o resultado de tudo isso. Paola Cuenca, muito obrigada pelas suas informações diretamente aí do Supremo Tribunal Federal. Uma ótima tarde de trabalho para você. Obrigada para vocês também. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.